Negão, você já trabalhou no Mac, não trabalhou? Trabalhei 5 anos de vida. 5 anos de vida? Isso, 5 anos. Comeu muito hambúrguer lá? Pior que comi, porque eu gosto até hoje. Vou até hoje. Eu quero saber o seguinte, nesses 5 anos, o que fazia as trocas das cadeiras? O que fazia um funcionário? Qual é o prazo? Tem o prazo do sanduíche. Qual é o prazo do funcionário na sua visão ali no mundo corporativo? No mundo corporativo, no Mac, no tempo que eu trabalhei lá, o que fazia você trocar a cadeira, vamos dizer assim, era você ser bom em várias áreas, mas não ótimo. Eu sempre falava isso, você não pode ser ótimo numa área. Você tem que ser bom em várias áreas. Isso fazia você trocar. Por que não podia ser ótimo? Porque quando você é ótimo numa área só. Esse era o problema. E você Normalmente a pessoa que é ótima, dificilmente ela é ótima em todas. E pegando essa filosofia do Negão, eu quero ler pra você agora, Negão, um negócio que aconteceu sobre Bolsonaro e Petrobras. Bora. Porque ele tá destituindo ali os presidentes da Petrobras, inclusive o ministro ali nas Minas Energias, ele disse o seguinte, na realidade os aliados... Isso aí colocaram na boca dos aliados. Aliados, abre aspas. Bolsonaro confirmou a aliados que foi por causa do descontrole da Petrobras sobre os preços do diesel e da gasolina que o almirante Bento Albuquerque acabou sendo substituído por Sachida. E aí continua. O presidente Jair Bolsonaro disse ao novo ministro das Minas e Energias, Adolfo Sachida, que está disposto a trocar de novo tanto o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, como o próprio ministro. Já chegou para ele e falou, aqui, ó, você não tá fora. E se os preços dos combustíveis não baixarem. E aí? Isso é motivo para tirar o cara da presidência ou não? Olha, vou ser bem sincero com você que está em casa aí, e a questão aqui é muito simples. O máximo que o Bolsonaro pode fazer é trocar. Porque o grande problema é que a gente está pagando dívidas atrasadas, como a gente já explicou aqui inúmeras vezes. O certo mesmo, e essas dívidas que eu estou falando são dívidas feitas pelo PT e que obrigaram a Petrobras até a mudar algumas regras para você não ter tanta interferência do presidente. Então hoje o presidente está amarrado. Certo, ele pode interferir? Pode, mas graças a Deus a gente tem um presidente que decidiu não interferir. Trocar o comando da Petrobras não significa interferir. Significa ele ter alguém um pouco mais alinhado, com um pouco mais de consciência. Mas o grande problema está nas dívidas atrasadas que o PT fez a gente pagar até hoje. O certo mesmo da Petrobras era privatizar. Hoje a Petrobras roda sozinha. Ela é uma empresa de capital aberto em que está meio a meio. Se eu não me engano, o governo tem 60% da Petrobras, mas ainda assim, do jeito que ela está formatada, qualquer lucro que ela tiver vai dar prioridade para os acionistas. O certo era privatizar, porque se ela fosse privatizada, isso não aconteceria, e abrir para outras empresas, para ter concorrência. Hoje a Petrobras nada sozinha e a gente não tem o que fazer. Outra coisa também que podia ser feito era os governadores do Brasil se tocarem, entendeu? E abaixar o ICMS também, porque hoje o governo já está zerando os impostos em cima dos combustíveis, enquanto isso, os nossos governadores estão fingindo que não estão vendo nada. Olha que interessante. Eu quero fazer uma pergunta então para o Tomé. Tomé, o Lula chegou e falou assim, pô, esse Bolsonaro é um covarde, porque se ele quer mandar na Petrobras, ele tinha que sentar na cadeira do presidente da Petrobras e mandar baixar o preço, porque se ele manda em tudo. E aí? Manda em tudo mesmo? Essa conta veio da herança da Lula e Dilma. Porque ele disse, não, mas ele está dizendo para todo mundo, ó, se o Bolsonaro quisesse, ele batia na mesa, sentava na cadeira do cara da Petrobras e falava assim, abaixa esse negócio aí, porque eu estou mandando. E aí? Nesse aspecto é muito importante a gente salientar, o presidente ele tem a liturgia do cargo, ele indica, mas quem está lá é que toma as decisões, ele não tem poder em nenhuma das estatais, em nenhuma parte do governo de maneira direta. Isso sempre foi, claro, uma marca do governo Bolsonaro. A pessoa entra e segue a linha dela. É claro que tem que ter um alinhamento com o governo, não tenha dúvida, mas o problema da Petrobras, ele é muito delicado. Primeiro porque, no passado, foram roubados da Petrobras mais de 900 bilhões de reais, que é um valor absurdo que nós estamos pagando a conta agora, como colocou aqui o Negão. Exatamente. Depois, nós temos uma crise mundial que aconteceu por conta da Covid, que todos sabem. Depois disso, nós ainda tivemos uma outra questão muito séria, que é a guerra que está acontecendo na Ucrânia
e da Rússia. Com isso, os países da Europa passaram a consumir mais petróleo de outros locais do mundo, principalmente o diesel. Na Europa, a grande maioria dos carros são a diesel. Nós não temos diesel aqui em carros no Brasil, mas lá, além de caminhões, também tem o diesel. Então essa troca é uma troca que aconteceu no momento correto, foi extremamente assertivo, e é importante a gente colocar quem é a pessoa que foi escolhida pelo presidente. Não é uma pessoa que simplesmente tem um alinhamento político com ele. Ele tem um currículo invejável. O Caio Mário Paz de Andrade, ele é um gênio, sempre foi a vida toda. Primeiro que ele é um empreendedor serial. Ele montou várias empresas ao longo da vida dele de muito sucesso. Entre elas, a Webforce, uma das principais holdings de investimentos de TI em todo o mundo. Fundador do HPG, que foi um dos maiores serviços de internet do Brasil. Ele é fundador do 123i, que é uma das maiores redes de classificado de vendas de imóveis. Além disso, ele tem uma formação muito legal. Ele é formado e graduado em administração de empresas em Harvard, e também em administração pela Duke University. Então, ou seja, ele é um homem preparado para estar no local, para poder encarar toda essa loucura que vai vir pela frente, e nós temos sim, como pediu o presidente, que subsidiar. Como que nós vamos fazer? Nós estamos agora entrando numa fase importante no Brasil, que são as safras agrícolas que vão começar a acontecer. Os caminhões que fazem a entrega para o Brasil inteiro, que alimentam o país, usam diesel, e o diesel pode ter problemas sérios, principalmente com os preços que estão. Então é assertiva a troca, o presidente fez de forma correta, e eu acho que temos um bom caminho pela frente para tentar amenizar tudo que foi feito de errado no passado pelo PT e a crise mundial, e dar um caminho agora propositivo para esse novo momento do Brasil. Mas Carla, a gente está agora aí entre a cruz e a espada, porque o Lula disse o seguinte: no meu governo não vai ter teto de gastos, se eu precisar mexer na economia, eu vou mexer, porque tem que ser tudo pelo social. E aí? Não ter teto de gastos ajuda? Claro que não. Claro que não. Deixa eu só explicar aqui, pegar o gancho do meu amigo. Toda essa polêmica que começou com o McDonald's é porque o terceiro CEO da Petrobras, né, em pouco tempo, o segundo em 2 meses. E fica também essa questão da oposição dizendo que é por causa das eleições, que tem que baixar o preço do petróleo, do diesel. Realmente o Bolsonaro não quer que suba e quer que baixe os preços. Mas, claro, respeitando o teto, a economia. O que ele fala de teto de gastos é o seguinte: o PT, por exemplo, baixa, vamos lá, para R$4, como o Lula promete. Ok, mas isso gera um acúmulo de dívidas e é até ilegal. Porque alguém tem que pagar, não é isso? Mas, porque não é só baixar. Você baixa, mas alguém vai pagar essa conta. Esse alguém somos nós mesmos. É a população. Isso já aconteceu nos outros governos do PT. Por isso que acabou o governo PT. As pessoas esquecem que houve um impeachment. Tiraram a presidente Dilma Rousseff com impeachment por causa das pedaladas fiscais, que é maquiar a dívida. Pedalada fiscal é maquiar a dívida. Você tem uma dívida que não pode ter, proibida pela Caixa Econômica. Lá. Essa dívida foi uma que surgiu por conta de gastar mais do que arrecadava. Do que podia. Aí, para fechar a conta, fez uma conta ali, tipo, olha, faz de conta que essa dívida, vamos jogar para frente. É tipo como se pegasse um cheque predatado e jogasse para frente. Você adquire um empréstimo. Isso, você adquire um empréstimo. Você pega o dinheirinho e joga. A linha final e aí isso seria responsabilidade fiscal, ou seja, gastou mais do que arrecadou e deixou para o próximo resolver. Seria isso. É como se fosse assim, para explicar para a população. Vamos lá, um pai de família, vamos dizer, um homem, uma mulher e 4 filhos, tá? Ele está desempregado, está sem dinheiro, ele pega um empréstimo e começa a dar para todo mundo. Olha, pro filho, toma aqui, R$400 para você, 600 para você, 1.000 para a mulher, vai gastar. Vai botar combustível lá no carro. A conta chega. E o que está acontecendo no governo PT, o que está acontecendo agora é o seguinte: o PT gastou bastante, realmente, Bolsa Família tiveram vários esquemas de corrupção, ou seja, também causaram dano ao patrimônio público, ao dinheiro público, além do excesso de distribuição, e aumentou a dívida barbaramente. Houve o impeachment e agora a gente paga a conta. Então, se continuar assim, é o seguinte, por exemplo, Bolsonaro foi eleito, agora ele está tentando sanar o país, né? Colocou os ministros certos, aí teve essa confusão toda difícil, oposição forte, imprensa inteira contra ele, tentando arrumar a casa, vem a pandemia, vem a guerra na Ucrânia, vamos dizer, o PT volta, aí começa a gastar um monte, parece que é um marido bom, né? Parece que é um marido legal, volta as dívidas, aí o PT sai, aí volta outro presidente, tenta arrumar a casa, não consegue. Vira um círculo vicioso. Se você continuar... E a dívida é cada vez maior. A dívida cada vez maior, nunca é sanada e o governo acaba voltando. É como se pegasse dinheiro de um agiota para pagar outro. Isso. Você fala, eu vou pegar um dinheiro aqui para... Não, porque o segundo presidente não pegou dinheiro de ninguém, tá tentando arrumar a casa. E é por isso que o Bolsonaro não baixa o valor da gasolina, do diesel. A gente está explicando que é isso que o Lula quer. Que é tipo assim, mete uns cheques sem fundo aí, que tá tudo bem. Ali na frente a gente paga. Só que o problema é que esse ali na frente uma hora chega.
E a gente tá vendo. Mas eu quero então perguntar pro Guilherme. Guilherme, que no aramaico significa nos proteja. Enviado Então, de Deus para a proteção. olha forte isso aí. Forte. É assim que você Aquele chegava que nas protege. menininhas, né? É. Na noite o Guilherme chegava assim. Você sabe o que significa Guilherme? Deus mandou te proteger. Aí quem aguenta o negócio dele? Não aguenta, né, Não cara? tem pra ninguém. Mas nos proteja. E aí? O Bolsonaro tá entre a cruz e a espada. Vai, abaixa o preço ali na bomba e ficar todo mundo feliz. Só Não. que é eu que tô pagando e vai tirar de algum lugar e a conta vai cair em mim, que sou população. O que você faria para nos salvar, Guilherme? A questão da Petrobras, ela é um pouco mais complexa, eu entendo, do que nós estamos assim colocando. Houve uma decisão, anos atrás, da própria Petrobras, de seguir o preço internacional do barril do petróleo. É isso que está levando a esses constantes aumentos de preço na bomba da gasolina. Porque cada vez que o preço do barril do petróleo aumenta no exterior em dólar, a Petrobras, no cenário nacional, é obrigada a repassar isto para o consumidor final. Então, o que acontece? A União é a principal controladora da Petrobras. É a principal controladora. O Negão mesmo agora disse aqui tem 60%. Então, evidentemente que está faltando, a partir do controlador, um diálogo com a companhia em termos de planejamento estratégico de médio e longo prazo do que se quer da companhia para com o desenvolvimento estratégico do Brasil em termos de médio e longo prazo. E isto passa a partir de uma redefinição também se vai se continuar com essa política de alinhamento automático dos preços do barril do petróleo do exterior com o cenário nacional ou não. E tem uma outra coisa. A Petrobras deu este ano, isso é uma coisa que o presidente Bolsonaro está insistindo, lucros de 44 bilhões de reais, né, que está distribuindo já esses dividendos para os seus acionistas privados. Então, Negão, na hora que isso for privatizado, vai continuar gerando esses lucros só para os acionistas privados. Mas aí você abre o mercado. Então, Você cadê abre o o mercado investimento? com concorrência. O mercado já é aberto. Não, mas hoje a gente só tem a Petrobras. Por que ele não é mais competitivo? Porque desde 1998 que já não existe, em tese, o monopólio da Petrobras. Mas não existe uma competição Então, de um cara não só. existe porque não há um planejamento estratégico em termos de médio e longo prazo para que isto aconteça. E por que o governo não está promovendo isto em relação à companhia que ele detém a maioria do controle? Esta é uma questão. Uma outra questão... Mas por regra na Petrobras, ele tem que dar prioridade para os acionistas. Espera um pouquinho, deixa eu terminar. Espera um pouquinho, deixa eu terminar. Ele detém o controle. Outra questão é a seguinte. Ele acabou de nomear, né, de indicar para o Conselho de Administração o Caio Mário Paz de Andrade, que é um excelente nome. É um nome no mercado que todo mundo reconhece. Só que, de acordo com o artigo 17 da própria Lei das Estatais, que é a Lei 13.303 de 2013, ele não atende um dos requisitos fundamentais para a gestão dessa companhia, que é deter 10 anos de experiência neste setor específico de energia, do petrolífera, sobretudo. Ele ficou 1 ano e meio numa empresa relacionada, correlata a este setor. Então, como é que nós fazemos? Evidentemente que o Conselho de Administração, que tem maioria formada por gente ligada ao governo, porque é maioria do controlador, pode superar essa questão e confirmar o nome do Caio Mário Paz de Andrade, inclusive contra orientação dos órgãos de compliance da própria Petrobras. Por isso que as ações da Petrobras já caíram. Mas, Guilherme, mas qual que é a solução hoje? Você está falando de 10 anos. Você está trazendo um monte de problema. Eu quero saber hoje. Mas o que vai acontecer em seguida? Se você fosse o presidente da República, o que você faria, Guilherme? Eu sentaria com a empresa, já que eu sou o controlador, as pessoas que eu estou nomeando, e diria o seguinte: quais são os planos estratégicos da companhia para médio e longo prazo? Não, mas o povo quer saber hoje, mas não Guilherme. adianta você ter 60%. Hoje não tem solução. Eu suspenderia de imediato o alinhamento automático com o preço do barril do petróleo no exterior, porque nós temos autonomia para isso. Mas aí as ações vão cair. Você está dizendo que as ações já caíram, as ações já caíram de qualquer jeito. Como a Dilma fez quando diminuiu lá na canetada 20% na conta de luz. As ações já caíram de qualquer jeito e nós temos um lucro de 44 bilhões de reais. O problema que nós temos hoje
é quando você tem um país que quer fazer algo que ele não tem a competência necessária para isso. As empresas têm que ser privatizadas. E ponto final. Você abre o mercado, você traz concorrência. Quando tem concorrência, o preço cai. Isso é assim no mundo todo. É isso aí. E é o que não está sendo feito hoje no Brasil. E o Bolsonaro pediu para mudar o conselho, né? Ele pediu para reformular o conselho executivo. O conselho tem que ser mudado. Ele tem muita dificuldade de conversar, de dialogar com a empresa. Encontrar um nome que tenha todos os requisitos não é fácil para uma empresa como essa. Agora, o Caio, ele cumpre a grande maioria dos pontos, tem uma visão de gestão extremamente competente e com certeza vai entrar para fazer a diferença. Então, nós temos que agora, nesse momento, que está uma crise tremenda e os caminhoneiros na ponta estão sofrendo muito com isso, tomar algum tipo de atitude, que é o que o presidente está fazendo. Não, mas o conselho está diminuir os impostos, como ele está. O conselho está dizendo que não pode baixar os preços. Aí é que está, você está caindo um pouco de contradição. Eles dizem que não pode baixar os preços porque tem uma crise do petróleo no mundo, das energias, inclusive do diesel. Segundo o conselho, a gente corre o risco de ficar sem diesel no segundo semestre desse ano, que é quando começa a escoar a produção para os portos de milho e de soja. Os caminhões começam a sair para os portos. Isso é muito sério. Você imagina a gente sem ter como escoar a nossa produção. E o Golfo do México, dos Estados Unidos, que é o principal fornecedor de diesel para o Brasil, tem fornecido para a Europa, por causa da guerra da Ucrânia. E estão pagando mais. Perfeito. Pois é, aí diz que não pode baixar o preço. O presidente poderia? Poderia. O que eu faria? Não sei, será que vale tudo na eleição? Para ganhar? Baixar o preço depois a gente vê? Mas a questão não é... O certo era dividir o lucro não é gordo que a Petrobras teve, com esse lucro gordo você tentar baixar um pouco, porque é isso que está acontecendo. Tem que baixar. Nós estamos pagando dívida antiga. É que eles estão pedindo, vocês sabem melhor que eu não sou economista, os subsídios ao combustível, né? Você põe dinheiro do governo por um tempo para baixar o preço. Não, mas o próprio lucro da Petrobras, a gente não está dividindo o lucro, só quem está ganhando são os acionistas. O próprio estatuto da Petrobras prevê a possibilidade dela desenvolver uma política de subsídios e incentivos, inclusive para a população de baixa renda, para questões de gás, por exemplo. Mas olha, Guilherme, é o seguinte... E cadê essa política de médio e longo prazo? O problema é o seguinte, não é a Petrobras que faz, né? Tem mas que ser o governo. A Petrobras tem que apresentar. Quer traduzir para a população? É o seguinte, imagina na feira só ter uma barraca de pastel de feira. Põe o preço Ela vai que quiser. colocar o preço que quiser. Aí, na feira do vizinho, pegou fogo na barraca de pastel, que foi a guerra da Ucrânia. Aí os caras falaram assim, porra, peraí, eu vou comprar pastel. Quanto você tá pagando ali? R$10. Eu pago 12. Esse cara do pastel de feira vai fazer o quê? Vai vender para outra feira. Esse é o problema. Para facilitar mais ainda, foi o que aconteceu com a China na pandemia. Então a gente está com esse ela problema. leiloou, a gente só tinha é a cruz e a espada.